Pois então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre as verificações de fatos aí da agência Lupa, ou eu deveria dizer agência Lula. Vamos ver até o final deste vídeo aqui, a gente decide como a gente vai chamar essa agência verificadora de fatos, que se deu ao trabalho de verificar as informações veiculadas pelo Jair Bolsonaro, ou melhor, algumas delas, no podcast do Rica Perrone, lá o Cara Tapa, que ele esteve recentemente. Então vamos dar uma analisada aqui, especialmente no ponto que mais chamou a atenção da galera na internet hoje, no dia que eu tô gravando aqui este vídeo, que é a respeito do que o Bolsonaro falou, comparando a taxa de inflação do Brasil com a da Argentina. Desde já peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode me dar um trocadinho aí, colaborar financeiramente comigo, clicando no botão valeu aí embaixo. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela, vou deixar na descrição do vídeo também. Então vamos conversar sobre essa notícia que eu coloquei aqui para vocês direto do Twitter da agência Lupa. Então tem aqui uma sequência com várias verificações que foram feitas, não vou tratar de todas, apenas dessa especificamente. Então o Bolsonaro afirmou nesse podcast que a inflação mensal da Argentina está equivalente à nossa anual aqui no Brasil. Então, eles trouxeram a informação de que em julho a inflação da Argentina, que foi o percentual mais alto nos últimos 12 meses, foi de 7,4%, que é os números oficiais, naturalmente, lembrando que eu estou usando aqui a definição estatal do que é inflação. Vocês sabem qual que é a real definição de inflação de acordo com a Escola Austríaca de Economia. Pois bem, o índice IPCA brasileiro acumula 10,7% nos últimos 12 meses, ou seja, de acordo com a agência Lupa, a inflação argentina está em 7,4%, brasileira 10,07%, então o índice brasileiro é 36% maior do que o argentino. E a galera caiu matando em cima disso aí, dizendo que a agência Lupa estava errando na matemática, né, distorcendo as informações aqui em favor dessa análise enviesada que eles têm de fato mesmo, para dizer que a inflação brasileira está maior do que a argentina. E claro que essa análise, essa checagem de fatos deles aqui ficou muito estranha, ficou muito mal feita no final das contas. Mas eu preciso dizer também que não é fácil você explicar percentual. Eu já falei isso em outros vídeos também, tentei explicar alguns fatos, alguns pontos em que existe uma confusão em relação a percentuais. O fato é que a agência Lupa não errou ao afirmar isso aqui. Ela colocou essa afirmação do Bolsonaro como exagerada. E, bom, eles não estão errados nessa avaliação deles aqui, porém em partes. Vou falar primeiro da questão matemática. Aqui eu separei uma imagem aqui com esse cálculo, tirando lá daquela página do Twitter, lá da cara deles, sabe? Porque isso acaba distraindo a gente, mas tratando especificamente só dos números. A inflação na Argentina foi 7,4% ao mês. A inflação no Brasil nos últimos 12 meses foi 10,7%. Então, Bolsonaro afirmou que a inflação da Argentina no mês é equivalente à inflação de um ano no Brasil, e aqui eles fizeram a conta básica, pegaram a inflação, o índice acumulado brasileiro IPCA 10,7, dividiram pelo índice da Argentina e chegaram ao percentual de 36%, ou seja, a inflação brasileira anual está 36% maior do que a inflação argentina mensal. Claro que não dá para... É estranho você colocar esse percentual mais alto de um índice anual em relação a um índice mensal, mas isso foi mesmo para situar em relação à afirmação do Bolsonaro, que eles classificaram como uma afirmação exagerada. Agora, a questão é, e daí? Isso importa realmente? E esse é o ponto. A gente está cansado de ver agências de verificação de fatos se dando ao trabalho de verificar coisas inúteis, imbecilidades, memes. Essa página da agência Lupa mesmo está cheio de memes, você pode procurar aí na página inicial, você vai ver isso. Eles se dando ao trabalho de verificar memes para dizer que são informações falsas, fake news. Essa besteirada toda, a gente sabe que eles vivem perdendo tempo com essa palhaçada. Mas então, o fato que eles parecem não levar em consideração ao analisar não só essa afirmação aqui do Bolsonaro, como várias outras, é que ele estava num podcast, aquilo ali é uma conversa informal, um bate-papo, não é como se ele estivesse colocando informações gravadas na pedra, um tratado econômico feito pelo Ministério da Economia que está sendo apresentado no programa de governo dele. Não, é ele batendo papo com outro cara ali conversando de forma informal. Nessas situações, você pode se equivocar em alguns números ali, porque é normal, ou você pode simplesmente fazer aproximações para facilitar para as pessoas que estão ouvindo, que foi o que o Bolsonaro fez aqui, no final das contas. Beleza, a inflação, o IPCA brasileiro está maior do que o índice argentino de um mês, mas e daí? Olha só, 7,4% ao mês, isso é um absurdo.
E se não são 12 meses da inflação brasileira, são, sei lá, 9, 10 meses, o que não muda o fato de que a situação na Argentina está muito pior, que é o ponto que o Bolsonaro queria colocar nessa história, que um governo de esquerda foi capaz de destruir a economia argentina a esse ponto, a ponto deles chegarem a mais de 70% de inflação acumulada nos últimos 12 meses. Com um detalhe também que não pode ser esquecido, que é, esses números aqui são acumulados de 12 meses para trás, mas a gente sabe que a situação brasileira, do ponto de vista econômico, está melhorando, a gente está vendo isso, estamos tendo até deflação no último mês e talvez até nesse mês agora também. E o caso da Argentina, por outro lado, está se deteriorando cada vez mais. Infelizmente, eu não gostaria que fosse assim, mas a situação na Argentina está piorando. Então, a situação brasileira está melhorando e a situação da Argentina está piorando. O que talvez signifique que em algum momento esse número de fato vai bater. E o Bolsonaro, na verdade, está só antecipando uma informação que irá eventualmente se concretizar. E de fato, respondendo a essa postagem aqui, o Bernardo Kister, vocês devem conhecer ele, mencionou que o Boletim Focus falou que a previsão de inflação de 2022 no Brasil será de 7,3%. Ou seja, é aquilo que eu falei, a inflação no final do ano brasileira vai estar menor do que ela está atualmente, que está na faixa de 10%, esteve maior já, está diminuindo e vai diminuir mais se tudo continuar certinho como está, até o final do ano, a ponto de nós chegarmos aí na faixa dos 7,3% no final desse ano, no acumulado de 12 meses lá em dezembro. Enquanto que a inflação da Argentina provavelmente vai continuar subindo, porque não há nenhum indício de que as coisas vão melhorar lá na Argentina. Então, provavelmente Bolsonaro, foi uma informação imprecisa. Claro que sim, o cara estava batendo papo, trocando uma ideia no podcast ali, jogando conversa fora, ele não estava fazendo um tratado de economia, não estava batendo martelo a respeito de uma informação econômica. Falou uma aproximação para facilitar o entendimento geral das pessoas, que não são 12 meses, são 10 meses de inflação brasileira, que seja, ainda assim é um número bastante expressivo. Falei que seja, lembrei até de um exemplo que me fala bastante em relação a esse caso específico aqui. Não sei se vocês lembram, provavelmente não, das eleições de 2018, quando o Bolsonaro foi naquele programa Roda Viva, lá cheio de esquerdista perguntando as coisas para ele, e entraram no assunto de ele não ter aprovado projetos de lei enquanto ele era deputado e tudo mais, e ele falou algo mais ou menos assim: mas quando eu era deputado eu coloquei lá 60 projetos de lei e nenhum foi aprovado. Aí um dos entrevistadores lá falou: na verdade, candidato, foram 38 projetos de lei. Aí o Bolsonaro pensou um segundo assim e falou: que seja. Tipo assim, que diferença que faz? Isso não muda, não invalida o argumento dele no final das contas. Foi só uma aproximação, uma generalização numérica que ele fez ali. Mesma coisa que ele fez aqui agora também. Isso não invalida o argumento dele, não invalida o fato de que a Argentina está muito, muito pior que o Brasil, e que a culpa disso é da esquerda também, no final das contas. Agora, que a agência Lupa pega muito pesado com o Bolsonaro e fica fazendo verificação de membros, todo mundo já sabe. Mas e as verificações que eles fazem do Lula? Será que é o mesmo padrão? Será que eles usam o mesmo critério, o mesmo tipo de parâmetro? E bem, a verdade é que não, eles são muito mais lenientes com as informações do Lula. Eles pegam muito mais leve, eles colocam aqui informações falsas, mas se vocês olharem são coisas ridículas, coisas estúpidas aqui que não fazem a menor diferença no final das contas. O que realmente faz diferença, eles fazem questão de pontuar como verdadeiro, como tem aqui algumas informações, especialmente do ponto de vista econômico, a questão da fome, que o pessoal está batendo muito nisso aqui, e também do desemprego. Então, não tenha dúvidas, a agência Lupa, na verdade, é a agência Lula, uma agência não de verificação de fatos, mas de adequação de informações, transformando informações com um viés esquerdista, fazendo elas terem um viés de esquerda. Então, eles estão longe, completamente longe de qualquer intenção de buscar a verdade, demonstrar a realidade dos fatos de forma isenta. Eles são totalmente parciais, eles têm um lado, eles têm um viés e todo mundo já sabe disso. A avaliação que eles fizeram da participação do Bolsonaro lá no podcast Cara a Tapa apenas demonstra isso, que eles estão puramente enviesados e não há nada que eles possam falar e argumentar que mude esse fato. Esse pessoal, esses verificadores isentos de fato, já escolheram o lado deles, que é o lado perdedor, que é o lado socialista do Lula, o lado socialista que está destruindo a Argentina, que se tudo continuar como a gente prevê, infelizmente a inflação mensal da Argentina vai se igualar à inflação anual brasileira e o Bolsonaro
vai estar certo até o final do ano, né? Vamos ver, vamos acompanhar os fatos aí. Este foi meu breve comentário, deixe também o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.